Você sabe o que é um governo ruim? Um governo sem condições. É um governo que, no meio de uma crise como essa, manifestações em todo o Brasil, greve de caminhoneiros, população brasileira nas ruas e nas rodovias, ele autoriza, bem quando está caminhando para o final do movimento, um aumento no preço da gasolina. Você pode pensar que eu estou brincando agora falando com você nesse momento, mas a Petrobras acaba de anunciar um novo aumento no preço da gasolina, 0,74% nas refinarias, ou seja, o preço por litro lá na refinaria vai passar a quase R$ 2,00 por litro, R$ 1,96,71. Esse preço, que vai ser aumentado a partir de amanhã, dia 31, nas refinarias, somando os últimos meses, já chega a quase 10% de aumento lá na refinaria, não é na bomba, ainda tem o transportador, ainda tem o posto, ainda tem os impostos, ainda... Dá para acreditar que um governo que, pelo que a gente vê, acaba de sair de uma crise pesada como essa, em que todos nós ficamos sem combustível nos postos, em que todos nós, mesmo apoiando os caminhoneiros, porque sabemos que eles brigavam por todos nós, sentimos efeitos na nossa família, nos supermercados, desse governo que diz que é a Petrobras. Imagina um governo Temer que diz que quem cuida disso é a Petrobras. E governo ruim, e governo sem rumo, aumentar a gasolina. Estão querendo jogar o quê? Gasolina na fogueira? Jogar combustível na fogueira? Agora que está diminuindo a pressão, ele vai autorizar que a Petrobras anuncie um aumento da gasolina. Isso só podia ser absurdo. Se eu escuto e não tivesse lido as notas do aumento da Petrobras, os veículos de comunicação, eu não estava acreditando, como todos vocês que estão assistindo e estão nos ouvindo agora. Mas é isso mesmo. Gasolina mais alta a partir de amanhã. Preço da refinaria aumentado em mais 0,74%, uma alta que dá quase 10% nos últimos meses. Absurdo do absurdo do absurdo. Estão cuspindo na cara dos brasileiros. Eu fico, como todos vocês, extremamente não só revoltado, mas achando que é uma zona esse governo. Eu tenho certeza que isso não deve chegar nos escalões devidos do governo. A Petrobras está com a sua cúpula sem rumo. Acaba de fazer um acordo de não aumentar o diesel, se eu não me engano, por 2 meses, manda medidas provisórias para acalmar a situação no Brasil inteiro, dessa roubalheira. Gasolina chegou a R$10 o litro no meio da crise. E ela autoriza antes de acabar os pontos de bloqueio. Nós estamos pedindo para os caminhoneiros, nós vamos votar as medidas, nós vamos apertar mais esse governo, mas pedindo para eles desbloquearem, deixar medicamento, combustível, voltar para as nossas famílias. Já fizeram um grande papel pelo país. Mas o governo, bandido, herdeiro do PT, antes, não sei, eles querem o caos do país. Eles fingem que negociam. Por quê? O presidente Michel Temer e sua equipe autorizar um aumento da gasolina no meio de uma crise como essa, é o fim da picada. Não tem justificativa. Governo ruim, governo sem rumo. E você acha que é só isso? Bom, depois dos brasileiros, os caminhoneiros, as pessoas se manifestarem em todo o Brasil e com o apoio devido das pessoas de bem, quando nós vimos que a situação já tinha feito uma negociação muito boa para melhorar para todos, claro, tirando essa história ridícula da gasolina, que vai dar confusão ainda. De hoje para amanhã vocês vão ver a confusão, cacho de abelha que vai vir na cabeça do seu Michel Temer por essa ação da Petrobras. Vem os petroleiros, quer dizer, não são todos os funcionários, são o pessoalzinho da CUT, Central Única dos Trabalhadores, o braço sindical do PT, e os sindicatos vinculados a ele, aqui, a Federação Única dos Petroleiros,
anunciando uma greve. Uma greve para quê? Viram que o movimento dos caminhoneiros foi forte, repercutiu, teve apoio, e os vagabundos, que não prestam para nada, ninguém tem emprego dessa vagabundagem, é óbvio, resolveram fazer o quê? Tentar pegar uma carona no movimento, e agora que houve uma negociação, uma desmobilização, e que estão prendendo gente que não é caminhoneiro, infiltrado, ou seja, é óbvio que agora são os sindicatos vermelhos, a CUT e o PT, querendo uma pauta política. O movimento não tinha políticos, não tinha sindicatos, e por isso foi tão longe. E agora a justiça mete uma multa na CUT de R$500 mil por dia. Nunca vi eles pagarem multa. Eu vejo muito juiz botando multa, a hora que acaba essas coisas, eles negociam no segundo grau, nos tribunais superiores, não pagam as multas. Inclusive aqui no Paraná, um deles, Rony Barbosa, secretário nacional de comunicação da CUT, e que, se eu não me engano, petista, se eu não me engano, já também foi candidato, estão querendo paralisar a refinaria Presidente Getúlio Vargas do Paraná, a Repar, entre outras, lá, Bacia de Campos, Refap no Rio Grande, Minas, Ceará, Piauí. Ou seja, esse pessoal não está reivindicando nada como os caminhoneiros. Esses bandidos comunistas vermelhos, eles querem o caos no país para tirar proveito político, para tirar proveito para sindicatos. Por isso eu acho que nesse momento agora a decisão correta é a questão de utilização das forças de segurança. Os caminhoneiros agora precisam entender o momento que tiveram um respaldo e se afastar de sindicalistas e não deixar misturar com o movimento de caminhoneiros. O movimento dos caminhoneiros, apoiado pela população brasileira, só teve o nosso apoio. Isso eu falo no nome de um monte de gente. Por quê? Porque não tinha sindicato, não tinha partido político, era um movimento que envolvia todos. O que esse governo faz? Primeiro, aumenta a gasolina hoje para valer a partir de amanhã. E segundo, fica assistindo agora essa porcaria de CUT, essas porcarias de sindicato, querendo fazer manifestações. Então, o pessoalzinho do PT, eu quero que vão tudo preso. Eu quero que vão morar na Venezuela, vão para Cuba, vão para onde quiser. Mas esse absurdo não ia fazer a gente ficar calado. O que a gente está assistindo hoje é um absurdo do absurdo do absurdo. Aumentar a gasolina, seu presidente Michel Temer, no mesmo dia que se desmobiliza um dos maiores movimentos que nós vimos. É um absurdo. Michel Temer aumentar a gasolina no momento que está se desmobilizando essa grande movimentação é jogar essa gasolina na fogueira. E depois querer empurrar para outras pessoas as culpas de todas as mazelas, de 13 anos de PT, de 12 anos de Michel Temer, que era vice de Dilma, para todos os brasileiros. Absurdo esse aumento da gasolina, e nós vamos compartilhar essa denúncia, esse absurdo para todo o Brasil. Então peço, você que não concorda com esse aumento da gasolina, que acha que Michel Temer tem que voltar atrás nesse aumento da gasolina, que já está chegando em 10% nos últimos meses, compartilhe esse vídeo, manda sua opinião junto. Ponha lá a sua opinião. A sua opinião é muito importante para todos nós. Você que está nas rádios ouvindo, compartilhe das redes sociais, do Facebook Fernando Francischini BR. Compartilhe e ponha a sua opinião contra esse aumento ridículo que nós estamos vendo. Ridículo, aumentar a gasolina. Eu vejo gente apoiando o aumento da gasolina. Eu acho que as agências de publicidade pagas pelo governo, veja aqui que eu estou falando para você que está ao vivo me acompanhando agora. Agências de publicidade que recebem dinheiro público dos nossos impostos para ficar botando fakezinho aqui nos comentários do Facebook e nas rádios para apoiar Michel Temer, Dilma, Lula livre e o caramba 4, é uma vergonha. Se eu ligasse para os nomes que não existem, esses fakezinhos ridículos que aparecem, dizendo que Temer está certo aumentar a gasolina, aí é o fim da picada, ninguém aguenta mais. Depois de tudo que a gente viu essa semana, a semana está finalizando na véspera do feriado, com a Petrobras enfiando a goela abaixo da gente, mais um aumento, a CUT,
o PT e o MST querendo pegar carona no movimento do povo brasileiro e tentar continuar o caos que não era o objetivo dos caminhoneiros. E merece o quê? Os caminhoneiros têm que se afastar agora de CUT, MST, de PT, que estão indo para a beira das estradas, fingirem que são caminhoneiros que têm o apoio de todo o Brasil. Gente, um abraço para vocês. Continuem compartilhando com a sua opinião para a gente poder chegar mais longe e barrar esse aumento ridículo do combustível, da gasolina, que no final de um movimento como esse que todos nós brasileiros sofremos, seu presidente Michel Temer lava as mãos e deixa o seu Pedro Parente, presidente da Petrobras, que eu denunciei a semana inteira as atuações imorais que ele está conduzindo dentro da Petrobras, denúncias da revista Cruzoé, do antagonista, está lá mandando e desmandando nesse governo. Um absurdo o dia de hoje.